Você provavelmente já sabe da importância de se investir em anúncios do Facebook ou do Instagram para poder conseguir fazer mais vendas ou conquistar mais clientes, mas ainda fica na dúvida de quanto deveria investir para poder conseguir resultados positivos. Isso é normal, e para responder essa pergunta é importante que você entenda antes como que funciona a cobrança do Facebook relacionada ao seu investimento em campanhas e quais são as opções de orçamento que você pode configurar dentro da própria ferramenta de anúncios, tá? Então, ao longo desse vídeo, eu acredito que você vai poder entender bem esses conceitos e no final definir aí um orçamento que faça sentido realmente para o seu negócio. Mas antes da gente continuar, se você tem interesse em crescer utilizando estratégias de marketing digital, já se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente vai postar novos conteúdos relacionados ao tópico e você pode aproveitar também a área de comentários para poder tirar qualquer dúvida, beleza? Como existem os mais diversos negócios anunciando aí no Facebook, é praticamente impossível chegar aqui e dizer você precisa de R$10 por dia para conseguir resultado positivo, ou você precisa de R$100 por dia, ou R$1.000 por dia. O valor, ele vai depender muito das características do teu negócio. Por exemplo, qual que é a margem de lucro que você tem em cima de uma venda? Qual que é o teu posicionamento no mercado? Como que é a taxa de conversão das pessoas que você impacta? Então, nesse vídeo, a gente vai entender lá no final quais são as métricas que você precisa olhar para poder definir, mas uma coisa que é clara é o orçamento que você deve começar, ele não pode de forma alguma prejudicar o andamento do teu negócio caso ele não traga os resultados no primeiro ou no segundo mês, tá? É um investimento de risco e como qualquer investimento de risco, você não deve alocar nenhum aporte que possa prejudicar o andamento do seu negócio. No Facebook a gente precisa de dados, então reserva aí um orçamento que não vai te prejudicar para poder colocar na prática e começar a entender qual que é o comportamento do seu público-alvo em relação aos anúncios, como que é a sua taxa de conversão, como que está funcionando o funil de vendas e aí então otimizar para conseguir cada vez mais resultados. Agora, qual que é o mínimo que alguém pode começar a investir no Facebook? Para a gente ver isso com mais clareza, vamos aqui para a tela do computador. Então essa aqui é a página de suporte do Facebook, onde ele fala a respeito de orçamentos e a gente está na seção de orçamentos mínimos. Então aqui ele fala que o Facebook tem sim um valor mínimo de orçamento diário para você poder começar a veicular os seus anúncios. Os valores aqui estão em dólar e o que ele explica? Se você definir um orçamento vitalício, dizer para o Facebook assim, ó, eu tenho R$100 e eu quero distribuir esses R$100 ao longo de 10 dias. Dessa forma, a campanha pode tanto distribuir aí os R$10 por dia, como gastar um pouco mais e um pouco menos em outros dias, de forma que no período total você invista os R$100. Agora, você pode definir o orçamento diário, dizendo para o Facebook que eu quero investir R$20 por dia, e todo dia ele vai investir esses R$20 e ele pode investir até 25% a mais desse valor, caso ele sinta que é um dia que está trazendo mais resultado do que outros, tá? Então ele tenta soltar um pouco mais o investimento, caso ele esteja trazendo um retorno melhor para você. E aqui a gente pode ver de forma detalhada quais são os valores mínimos que o Facebook exige para você poder começar a anunciar, tá? Esses valores, lembrando, são valores diários. Como a gente não trabalha com nenhuma dessas moedas, a gente vem aqui para a próxima etapa, que são esses valores considerados. Então, ele diz que se a cobrança for por impressões, você deve investir pelo menos 50 cents, tá, de dólar ao dia. Se a cobrança for por cliques, curtidas, visualizações de vídeo, envolvimento com a publicação, você deve investir pelo menos $2,50 por dia. Então, basicamente, aqui ele já abrange a maior parte de objetivo de campanha que a gente costuma utilizar e se a gente transformar aí para o real, vamos dizer que o mínimo para você poder investir no Facebook são R$10, tá? Então, se você tiver R$10 para investir por dia, você já pode começar a anunciar no Facebook, beleza? Aqui a gente vê a última opção, que são eventos de baixa frequência.
como instalação de aplicativo ou obtenção de oferta, ele já exige um valor um pouco mais alto, que são $20 por dia, tá? Agora, para a gente explicar um pouco melhor aqui a respeito dessas opções, a gente volta para o gerenciador de anúncios do Facebook, e aqui é onde a gente pode escolher os objetivos de campanha. Vamos supor que a gente vai escolher de tráfego, tá? Aqui a gente determina um orçamento diário, então eu vou colocar aqui, por exemplo, R$10, é o tanto que eu quero gastar por dia. Eu posso definir um orçamento vitalício e dizer qual que é o período que eu quero rodar. Eu vou deixar como diário, deixar R$10 aqui. E a estratégia de lance da campanha, quando eu deixo o menor custo, eu estou dizendo para o Facebook, eu quero que você tente encontrar o menor custo para o resultado que eu quero ter como objetivo, que eu defini como objetivo. Ou eu posso definir aqui um limite de lance, dizendo assim, utiliza isso aqui como lance máximo para poder veicular os meus anúncios. É mais simples a gente selecionar o menor custo, acaba funcionando melhor, beleza? Continuando aqui, a gente vai para o conjunto de anúncio, onde a gente pode definir qual é o público que a gente vai trabalhar, quais são os posicionamentos, aqui a gente pode editar e dizer, ó, eu quero só no Facebook, só no Instagram, enfim, selecionar qual o posicionamento que você quer veicular o seu anúncio. E aqui embaixo, a gente seleciona qual que é a otimização de veiculação. Então aqui está selecionado cliques no link. Eu posso colocar outras opções como impressões, ou a visualização de página de destino, ou então o alcance único diário, beleza? Essas opções definem como que a ferramenta vai trabalhar para entregar o menor custo pelo resultado que a gente vai determinar aqui. Então eu quero pagar o menor custo possível pelo clique no link, ou eu quero pagar o menor custo possível para ter um alcance único diário. O que seria o alcance único diário? Impactar um único usuário. Então eu falo para o Facebook, eu quero impactar o máximo possível de usuários únicos, ao invés de impactar um usuário mais de uma vez, com maior propensão de clique no link, por exemplo. Tá? E isso aqui é o que está descrito aqui na página de suporte do Facebook, onde ele mostra se a cobrança for por impressões, é esse valor, se for por cliques, curtidas, é esse valor, e etc. Tá? É isso aqui que está determinando, beleza? Então vamos aqui para um exemplo prático, considerando o funil de vendas. Se você não conhece como funciona o funil ou como criar as campanhas para poder impactar o usuário em cada etapa do funil, eu aconselho que você clique no vídeo que tem aqui na descrição sobre o funil de vendas completo utilizando o Facebook Ads, beleza? Agora seguindo, imagina que a gente tem aí então um orçamento mínimo diário de R$10 e a gente quer rodar durante o mês completo, que são 30 dias, a gente teria R$300 de orçamento para poder veicular durante o mês. Então a gente distribuiria esse orçamento em todas as etapas do funil, como por exemplo, colocando R$100 em uma campanha de aprendizado e descoberta, R$80 para reconhecimento do problema, 60 aqui para consideração de solução e 60 para decisão de compra do usuário. Por que essa divisão? Cada etapa que você passa, o seu volume de público diminui e aí você precisa de um volume de investimento um pouco menor para poder trabalhar com esse público, tá? E aqui depende muito do seu tipo de negócio. Se por acaso você já tem uma lista de e-mail segmentada, você pode subir esse público e trabalhar um investimento direto aqui na decisão de compra. Ou se por acaso o teu produto já é conhecido pelo seu público e você está divulgando direto à venda, você também vai trabalhar direto o fundo do funil. Agora, se você tem que trabalhar o funil completo, é importante você fazer essa divisão para poder encontrar o seu público e então realizar a oferta. Beleza? Agora, quais são as principais métricas que você tem que se atentar quando estiver aí veiculando as campanhas para poder otimizar e entender se o seu orçamento está sendo o suficiente para poder trazer o retorno que você precisa? Então, primeiro, você tem que ter em mente qual que é a sua margem de lucro média para cada venda. Então, vamos dizer que a gente tem aqui R$50 de margem de lucro para cada venda realizada. E aí você precisa conferir qual que está sendo o seu CPL. O que é o CPL? É o custo por lead. Um lead nada mais é do que um cliente potencial, o contato de um cliente potencial. Então aqui, quanto que a gente está gastando para conseguir o contato de um cliente potencial? Isso aqui é uma métrica referente às duas primeiras etapas do funil, onde a gente está trabalhando o topo, querendo segmentar um público mais quente, tá? Um público mais alinhado com a sua oferta, para então trabalhar as próximas etapas do funil. Então vamos supor que a gente está gastando aqui R$2
para conseguir um lead, tá? Um cliente potencial, o contato de um cliente potencial. Se a gente está gastando R$2 para conseguir esse lead e a gente está investindo R$180 nas 2 primeiras etapas, a gente vai chegar lá no final com 90 leads, tá? 90 contatos de clientes potenciais com os quais eu vou trabalhar o restante do meu investimento para poder ofertar o meu produto. Aí a gente vai ter lá no final uma taxa de conversão. Depois de você ofertar o seu produto, você vai saber qual que é a taxa de pessoas desse público quente que realmente realizou a compra. Então, se a gente tiver uma taxa de conversão de 10%, significa que 9 pessoas realmente realizaram a compra, e aí 9 vezes o seu ticket médio, né, sua margem de lucro média, você ficaria aí com R$450, investindo no total do funil R$300. Agora, o que pode acontecer? Vamos supor que você rodou aí o primeiro mês e você chegou aqui ou com um CPL mais alto ou com uma taxa de conversão mais baixa, uma taxa de conversão, por exemplo, de 2%. E aí, vamos dizer que 2 pessoas realmente realizaram a compra, você teve R$100 de lucro e investiu R$300. Você saiu no prejuízo, mas você já vai ter um montante de dados aí dentro das campanhas para poder encontrar aonde você precisa otimizar e ajustar para poder ou melhorar a taxa de conversão ou diminuir o seu custo por lead e então lá no final conseguir ter um retorno positivo, tá? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para você como definir esses parâmetros para poder chegar em um orçamento que você possa utilizar e acompanhar realmente o andamento das suas campanhas. E se ficar qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário que vai ser um prazer te responder e te ajudar. Valeu e até o próximo vídeo.